Se tudo na sua vida estivesse exatamente como você quer, por que ainda existiria esse medo silencioso dentro de você? Para por um segundo, não responde rápido, mesmo quando as coisas estão bem, quando ninguém está indo embora, quando nada aparentemente está dando errado, ainda existe uma tensão leve no fundo da mente, como se algo pudesse quebrar a qualquer momento. Já percebeu isso? É quase como se a paz nunca fosse completa, como se sempre tivesse um "e se" escondido atrás de cada momento bom. E se acabar? E se mudar? E se eu perder isso? Agora pensa comigo, se segurar fosse realmente a solução, se controlar fosse realmente o caminho. Por que essa sensação não desaparece? Desde cedo, você foi ensinado, talvez sem perceber, que amar é proteger, que cuidar é garantir, que segurança vem de manter tudo sob controle. Segurar firme, não deixar escapar, não correr riscos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Isso realmente funcionou ou só te deixou mais cansado? Porque existe um detalhe que quase ninguém te explica. Quanto mais você tenta segurar a vida, mais ela parece escorrer pelos dedos, como areia. Você aperta e perde ainda mais. E aí começa o ciclo. Você sente medo, então tenta controlar. Quanto mais controla, mais tenso fica. Quanto mais tenso, mais medo aparece. Um loop silencioso, que parece normal, mas nunca te deixa realmente em paz. Agora observa isso na vida real. Quando você gosta muito de alguém, o que acontece dentro de você? Você relaxa ou começa a se preocupar mais? Você começa a viver o momento ou começa a pensar no futuro, no que pode dar errado, no que pode mudar? Sem perceber, o que era leve vira responsabilidade emocional. O que era presença vira vigilância. E isso não acontece só com pessoas. Acontece com dinheiro, com oportunidades, com reconhecimento, com planos. Você conquista algo e, ao invés de relaxar, sente que agora precisa manter. E manter cansa. Porque manter exige esforço constante, atenção constante, controle constante. Agora me diz, isso parece liberdade para você? Ou parece um tipo de prisão mais sofisticada? E o mais curioso é que tudo isso acontece tentando evitar uma coisa: perda, mudança, incerteza. Mas deixa eu te contar uma verdade simples e talvez um pouco desconfortável. Nada do que você tenta segurar foi feito para ficar para sempre. E não, isso não é uma mensagem negativa. É só realidade. Olha ao seu redor. As pessoas mudam. Os sentimentos mudam. As fases mudam. Você muda. Até aquilo que você achava que era você já mudou várias vezes. Então por que, mesmo assim, a mente insiste em querer estabilidade absoluta? Porque ela ainda acredita que se fizer tudo certo, se controlar o suficiente, se pensar o suficiente, vai conseguir evitar a mudança? Talvez, porque a mente confunde controle com segurança. Mas segurança baseada em controle é frágil, porque exige que o mundo obedeça a você. E o mundo nunca obedece. Agora respira um pouco, sem pressa. Percebe o seu corpo aí agora. Talvez exista uma leve tensão, nos ombros, no peito, na mandíbula. Isso não é por acaso. Seu corpo responde direto ao que sua mente acredita. E quando a mente acredita que precisa segurar tudo, o corpo entra em estado de alerta, como se estivesse se preparando o tempo todo para impedir algo de dar errado, mesmo quando nada está errado. Isso cansa, mas de um jeito silencioso. Não é aquele cansaço físico, é um cansaço mental, constante, que nunca desliga completamente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta mais profunda. E se o problema nunca tivesse sido a possibilidade de perder, mas sim a necessidade de garantir? E se o sofrimento não viesse da mudança, mas da resistência à mudança? Só observa isso, sem tentar responder agora. Porque existe uma virada aqui, muito sutil, mas muito poderosa. Talvez o que você chama de cuidado, às vezes seja medo. Talvez o que você chama de amor,
Às vezes seja apego. E talvez o que você chama de segurança seja só uma tentativa de fugir da incerteza. Mas calma, não precisa rejeitar nada disso. Só começa a observar, sem julgamento, como se você estivesse assistindo sua própria mente de fora pela primeira vez. Porque é aí que algo começa a mudar. Não quando você força, mas quando você vê. E agora eu te deixo com isso. Se você parar de segurar com tanta força, o que você acha que aconteceria? Você perderia tudo, ou finalmente começaria a respirar? Agora observa com calma. Depois que essa pergunta fica no ar, algo curioso acontece dentro da mente. Ela tenta responder rápido. Se eu soltar, eu perco. Se eu não controlar, vai dar errado. Se eu relaxar, tudo desmorona. Mas será que isso é verdade? Ou é só um reflexo automático? Pensa em quantas vezes você já imaginou cenários negativos, coisas que poderiam dar errado, situações que você tentou prever, e quantas delas realmente aconteceram. A mente tem um hábito silencioso, quase invisível. Ela tenta te proteger criando histórias. Histórias sobre o futuro. Histórias sobre as pessoas. Histórias sobre você mesmo. E o mais curioso é que ela trata essas histórias como se fossem fatos. Já percebeu isso acontecendo? Você pensa algo e seu corpo reage como se fosse real. O coração acelera, a respiração muda, o corpo fica em alerta. Mas nada aconteceu de verdade, só um pensamento, passando pela sua mente, agora para um instante, e percebe isso diretamente. Um pensamento surge, fica por alguns segundos e depois desaparece. Outro vem e vai também. Mas mesmo sendo temporários, eles conseguem influenciar completamente o que você sente. Por quê? Porque você não foi ensinado a observar a mente, você foi ensinado a acreditar nela. E isso muda tudo. Quando você acredita em cada pensamento, você vive reagindo a coisas que nem existem ainda. E aí, o apego começa a crescer. Porque a mente diz, isso é importante, não pode perder. Isso precisa dar certo. Isso precisa continuar assim. E você, sem perceber, começa a segurar. Agora pensa em algo simples do dia a dia. Você manda uma mensagem para alguém e a pessoa demora para responder. O que acontece? Na prática, nada. Mas na sua mente, a história começa. Será que falei algo errado? Será que a pessoa perdeu o interesse? Será que mudou alguma coisa? Percebe? O apego não nasce da realidade, ele nasce da interpretação. E quanto mais você acredita nessas interpretações, mais você sente que precisa controlar o que está acontecendo. Agora olha como isso é sutil. Você não está tentando controlar a pessoa, né? Você está tentando controlar a sensação dentro de você. A incerteza. E isso muda completamente o jogo. Porque não é sobre o mundo externo. É sobre o que você sente quando não tem certeza. Agora respira de novo, devagar, e observa isso. O que exatamente te incomoda na incerteza é o fato de não saber, ou a sensação que isso gera no seu corpo, porque muitas vezes o problema não é a situação, é a sensação interna que você não quer sentir. Ansiedade, desconforto, vazio, medo. E aí, para não sentir isso, a mente cria estratégias. Controlar, prever, segurar, garantir. Mas quanto mais você tenta evitar essas sensações, mais sensível você fica a elas. É como tentar empurrar a água para baixo. Ela sempre volta. Agora deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Na psicologia e na neurociência, existe algo chamado viés de negatividade. Seu cérebro, naturalmente, presta mais atenção no que pode dar errado do que no que está bem. Não é porque você é fraco, é porque seu cérebro foi programado assim para sobrevivência. Lá atrás, isso fazia sentido. Perceber perigo rápido, evitar risco, garantir segurança. Mas hoje, você não está fugindo de predadores. Você está lidando com pensamentos. E o cérebro continua reagindo como se tudo fosse ameaça. Até perder alguém. Até perder status.
até perder controle, tudo isso ativa o mesmo sistema. Por isso o apego parece tão forte. Ele não é só emocional, ele é biológico também. Mas aqui vem a parte importante. Só porque algo é automático, não significa que precisa ser seguido. Você pode observar, sem obedecer. E isso é um ponto de virada. Porque no momento em que você começa a perceber, isso é só um pensamento, isso é só uma sensação. Algo dentro de você cria espaço. E nesse espaço existe escolha. Você não precisa reagir imediatamente. Você não precisa segurar automaticamente. Você pode pausar. Agora me diz, quantas vezes você já reagiu no impulso e depois percebeu que nem precisava? Quantas vezes a mente criou um problema e você entrou nele como se fosse real? E se, ao invés de tentar controlar tudo, você começasse a observar primeiro, sem pressa de resolver, sem pressa de garantir, só ver. Porque quando você vê claramente, muita coisa perde força sozinha, sem esforço. Agora fica com essa sensação por um instante. Existe você e existe o que passa pela sua mente. E talvez você não seja tudo o que aparece aí dentro. Talvez você seja aquele que observa. Mas calma, a gente ainda vai aprofundar isso. Por enquanto, só percebe uma coisa simples. Se você não reagir a cada pensamento, se você não acreditar em cada medo, o apego começa a perder força sozinho, sem luta, sem esforço forçado. E aí surge uma pergunta natural. Se eu não preciso reagir a tudo, se eu não preciso controlar tudo, então, como eu vivo? Então, se você não precisa reagir a tudo, se você não precisa controlar cada detalhe, como você vive? Percebe como a mente fica meio desconfortável com essa pergunta? Ela quer uma resposta imediata, um novo controle disfarçado de solução. Então me diz o que fazer. Qual é o jeito certo? Como eu garanto que vai dar certo? Mas olha com calma. Essa urgência já é o velho padrão tentando voltar, a necessidade de garantir. Agora, vamos desacelerar isso juntos. Só um pouco. Respira. Porque talvez a resposta não esteja em fazer mais alguma coisa, mas em parar de fazer uma coisa específica. Parar de tentar controlar tudo. E aqui entra uma distinção muito importante, que quase ninguém te explica direito. Existe uma diferença entre agir e tentar controlar o resultado da ação. Você pode mandar uma mensagem, mas não pode controlar a resposta. Você pode se dedicar a um trabalho, mas não pode controlar exatamente o reconhecimento. Você pode cuidar de alguém, mas não pode controlar quem essa pessoa vai se tornar. E mesmo assim, a mente tenta, sutilmente, mas tenta. E quando não consegue, vem a frustração, vem a ansiedade, vem aquela sensação de não é suficiente. Agora observa isso com sinceridade. Quantas vezes você confundiu esforço com controle? Quantas vezes você achou que precisava fazer mais, quando na verdade só precisava soltar um pouco? Porque esforço saudável é leve. Ele tem direção, mas não tem desespero. Já o controle tem tensão, tem urgência, tem medo escondido. É aquele tipo de energia que diz, isso precisa dar certo, senão. E esse senão quase nunca é claro, mas pesa. Agora pensa em um exemplo simples. Você já tentou dormir, e quanto mais tentava, menos conseguia. Você deita, fecha os olhos e pensa, preciso dormir agora. E aí, o corpo não relaxa, a mente acelera, o sono não vem. Por quê? Porque dormir não acontece sob controle. Acontece quando o controle diminui. E talvez a vida funcione mais assim do que você imagina. Agora leva isso para outras áreas. Relacionamentos. Quanto mais você tenta garantir, mais tenso tudo fica. Quanto mais você tenta segurar, menos natural tudo parece. Já percebeu como as melhores conversas acontecem quando você não está tentando forçar nada? Quando você não está tentando impressionar, nem controlar a impressão do outro? Você só está ali, presente. E é nesse estado
que a conexão acontece de verdade, sem esforço pesado. Agora pensa nisso. Se as coisas mais naturais da vida acontecem quando você solta um pouco, por que você insiste em apertar? Talvez porque você acredita que se não fizer isso, vai perder. Mas vamos olhar isso mais de perto. Você realmente perde? Ou só perde a ilusão de controle? Porque são coisas bem diferentes. A mente gosta de misturar isso. Ela diz: se você não controlar, tudo vai dar errado. Mas na prática, muitas vezes, quando você solta um pouco, as coisas fluem melhor. Não perfeito, mas real. E aqui entra algo interessante. Quando você tenta controlar tudo, você fica rígido. E rigidez quebra. Mas quando você permite mais flexibilidade, você se adapta. E adaptação sustenta. Agora sente isso no corpo. Imagina segurar algo com muita força. O braço tensiona, cansa rápido. Agora imagina segurar com leveza. Ainda está ali, mas sem esforço desnecessário. É exatamente isso. Você não precisa largar tudo. Você só precisa parar de apertar. Mas claro, isso não é tão simples quanto parece. Porque existe uma parte dentro de você que acredita profundamente que soltar é perigoso. E essa parte não é irracional. Ela foi construída com base em experiências, talvez momentos em que você perdeu algo importante, talvez situações em que você não tinha controle, e isso doeu. Então a mente aprendeu: preciso evitar isso de novo. E começou a criar estratégias, controle, apego, antecipação. Só que essas estratégias que antes pareciam proteção, agora estão virando peso. E talvez você já esteja começando a perceber isso. Aquele cansaço que não explica, aquela ansiedade que aparece mesmo quando está tudo bem, aquela dificuldade de simplesmente relaxar. Agora me diz, isso é realmente viver? Ou é só tentar manter tudo funcionando? Porque viver deveria ter mais espaço, mais leveza, mais presença, não perfeição, mas realidade. E talvez o primeiro passo não seja mudar tudo de uma vez, mas só perceber onde você está apertando demais, sem se julgar, sem tentar corrigir imediatamente, só notar. Porque quando você começa a ver com clareza, algumas coisas naturalmente começam a soltar. Não porque você forçou, mas porque deixou de alimentar. E isso abre espaço para algo novo, uma forma diferente de se relacionar com a vida, menos baseada em controle e mais baseada em algo que ainda pode parecer estranho: confiança. Mas calma, a gente ainda vai entrar nisso. Por enquanto, fica com essa pergunta: onde na sua vida você está tentando controlar mais do que realmente pode? E o que aconteceria se você soltasse só um pouco? Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que você começa a perceber que controlar tudo nunca foi realmente possível. Não porque você falhou, mas porque nunca esteve nas suas mãos. E quando essa percepção começa a aparecer, uma sensação estranha surge junto. Se eu não controlo, então o que sustenta tudo isso? Respira um pouco antes de responder, porque a mente, de novo, vai tentar correr na frente. Ela quer trocar um tipo de controle por outro, quer criar uma nova forma de garantir. Mas talvez o ponto aqui não seja encontrar um novo controle, e sim experimentar o que acontece quando você não corre para segurar nada imediatamente. Só observa. A vida já está acontecendo, agora. Seu coração está batendo, sem você controlar. Sua respiração está indo e vindo, mesmo quando você não presta atenção. Seus pensamentos estão surgindo, sem você escolher cada um deles. Então deixa eu te perguntar: quanto da sua vida realmente depende do seu controle direto e quanto já está simplesmente acontecendo? Essa pergunta pode parecer simples, mas se você olhar com honestidade, ela mexe com muita coisa. Porque a sensação de controle, muitas vezes, é só uma história bem contada pela mente. Agora, não confunde isso com passividade. Não é sobre não fazer nada. Não é sobre largar responsabilidades. É sobre entender
o que é ação real e o que é tentativa de controlar o incontrolável. Você ainda age, você ainda escolhe, você ainda se move, mas sem aquele peso de precisar garantir o resultado. E isso muda completamente a experiência. Agora pensa em algo que você já fez bem, um momento em que você estava focado, presente, e as coisas simplesmente fluíam. Talvez jogando, talvez criando, talvez conversando com alguém. Você não estava pensando, preciso controlar isso perfeitamente. Você só estava ali. E justamente por isso, funcionou. Existe até um termo para isso na psicologia. Estado de fluxo. É quando a mente para de interferir tanto e a ação acontece com mais naturalidade. Agora olha que interessante. Esse estado aparece justamente quando o controle diminui, não quando aumenta. Então, por que, na vida em geral, você acredita que precisa fazer o contrário? Talvez porque confiar parece arriscado, porque confiar não te dá garantias, e a mente gosta de garantias. Mas aqui vai uma virada importante. Controle te dá a sensação de segurança. Confiança te dá estabilidade real, porque controle depende do mundo obedecer você. Confiança depende da sua capacidade de lidar com o que vier. Percebe a diferença? Uma é frágil, a outra é flexível, e flexibilidade sustenta muito mais. Agora imagina duas situações. Na primeira, você precisa que tudo saia exatamente como planejado, senão você se desestabiliza. Na segunda, você faz o seu melhor, mas sabe que consegue lidar com mudanças. Qual das duas te parece mais forte? Qual te dá mais liberdade? E qual te deixa mais leve? Talvez a verdadeira segurança nunca tenha sido sobre garantir o futuro, mas sobre confiar que você consegue viver o presente, independente do que aconteça. Agora para um instante, e sente isso no corpo. Quando você tenta controlar tudo, o corpo contrai. Quando você confia um pouco mais, algo relaxa. Não completamente, mas já muda. E isso não é só sensação. Seu sistema nervoso responde diretamente a isso. Quando a mente interpreta tudo como algo que precisa ser controlado, o corpo entra em estado de alerta. Mas quando existe mais confiança, ele começa a sair desse estado. A respiração aprofunda, os músculos relaxam, a mente desacelera. E aí, você começa a viver de um lugar diferente, menos reativo, mais presente. Agora me diz com sinceridade, você quer viver tentando prever tudo? Ou quer viver conseguindo lidar com qualquer coisa? Porque são caminhos bem diferentes. E talvez você tenha passado muito tempo tentando o primeiro, e por isso se cansou. Mas aqui vai algo importante. Confiança não aparece de uma vez. Ela não é uma decisão instantânea. Ela se constrói aos poucos. Toda vez que você percebe que não precisava ter controlado tanto. Toda vez que você solta um pouco e nada desmorona. Toda vez que você passa por algo difícil e percebe que conseguiu lidar. Pequenos sinais que vão mostrando que talvez você esteja mais preparado do que pensa. E aos poucos, a necessidade de segurar tudo começa a diminuir. Não porque você forçou, mas porque deixou de acreditar totalmente naquela ideia de que precisa controlar tudo para ficar bem. E nesse espaço, algo novo começa a surgir. Uma curiosidade silenciosa. Se eu não preciso controlar tanto, como é viver confiando de verdade? Mas essa confiança não é cega. Ela não diz, tudo vai ser perfeito. Ela diz algo muito mais sólido. Seja o que for que aconteça, eu vou saber lidar. É isso, muda tudo. Agora fica com essa pergunta. Você está tentando controlar a vida, ou está aprendendo a confiar em si dentro dela? E, se você fosse dar um passo nessa direção hoje, onde começaria? Existe uma coisa curiosa sobre o controle. Ele raramente aparece como controle. Ele se disfarça. Às vezes de cuidado, às vezes de responsabilidade, às vezes até de eu só quero que dê certo. Mas no fundo, quase sempre tem uma tensão ali. Agora observa isso em situações simples do seu dia. Você já percebeu como é difícil simplesmente esperar?
Você pede um carro de aplicativo e começa a olhar o mapa a cada poucos segundos. Ele já está vindo, mas mesmo assim, você sente que precisa acompanhar. Como se de alguma forma isso fosse acelerar o processo. Ou quando você posta algo e fica abrindo o aplicativo várias vezes para ver quem curtiu. Nada mudou, mas a mente continua voltando. Ou até algo mais sutil. Você está conversando com alguém, mas uma parte da sua atenção não está ali. Está pensando no que dizer depois, no que a pessoa está achando de você, no que pode acontecer. Percebe? O corpo está no presente, mas a mente está tentando controlar o próximo segundo. E isso parece normal, mas cobra um preço, porque você nunca está totalmente onde está. Agora me diz, quando foi a última vez que você fez algo, sem tentar prever o que viria depois, sem tentar garantir o resultado, só fazendo, sem esse ruído interno constante? Talvez tenha sido raro, ou talvez você nem lembre, porque a mente se acostumou a operar assim. Sempre um passo à frente, sempre tentando evitar algo, sempre tentando garantir alguma coisa. Mas olha que interessante. Esse hábito não te aproxima da segurança, ele te afasta da experiência. Você não vive a conversa, vive a análise da conversa. Você não vive o momento, vive a tentativa de controlar o momento. E aí, mesmo quando algo bom acontece, você não aproveita completamente, porque já está pensando em como manter. Agora pensa numa situação comum. Você está num momento feliz, talvez com alguém importante, talvez em um lugar que você gosta, e por um segundo, tudo está leve. Mas aí surge um pensamento sutil. Isso tá bom demais. E logo depois, e se acabar? Pronto. A mente já saiu do momento e entrou na proteção. E sem perceber, você começou a se distanciar da própria experiência. Isso já aconteceu com você? Agora observa o padrão. O momento estava bom, mas a mente não confia. Ela tenta segurar, e ao tentar segurar, cria tensão. E essa tensão quebra a leveza original. É quase como tentar congelar um pôr do sol. Você vê algo bonito e quer que dure mais, mas ao tentar segurar, você perde exatamente o que tornava aquilo especial. Porque a beleza estava no fluxo, não na permanência. Agora traz isso para algo bem concreto. Segurar a areia na mão. Se você deixa a mão aberta, ela permanece ali. Mas se você aperta, ela escapa. A vida funciona muito mais assim do que parece. Mas a mente foi treinada para fazer o contrário. Apertar. Garantir. Controlar. E aqui entra um ponto importante. Você não faz isso porque quer sofrer. Você faz isso porque acredita que isso vai te proteger. Só que essa proteção vem com um custo invisível. Cansaço, ansiedade, falta de presença. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Quantas coisas você já tentou controlar, que no final seguiram o próprio caminho mesmo assim? Relacionamentos, o tempo, o comportamento das pessoas, resultados, e mesmo assim algo dentro de você continua tentando. Por quê? Talvez porque soltar pareça perigoso, porque soltar parece dizer, eu não me importo. Mas isso não é verdade. Você pode se importar profundamente, sem precisar controlar. Você pode amar sem precisar prender. Você pode se dedicar sem precisar garantir. Mas isso exige uma mudança interna, não de comportamento primeiro, mas de percepção. Agora sente isso. Qual é a diferença entre eu preciso que isso dê certo e eu vou fazer o meu melhor com isso? Uma tem peso, a outra tem presença, uma tem medo, a outra tem direção. E talvez você esteja começando a perceber que não é sobre largar a vida, é sobre mudar a forma como você segura ela, mais leve, mais aberta. Agora vamos dar mais um passo. Imagina que você está segurando um copo de água. Se alguém te disser, segura isso por 10 segundos, é tranquilo. Se disser, segura por 10 minutos, já começa a incomodar. Agora, imagina segurar o dia inteiro. O peso do copo não mudou, mas o esforço se tornou insuportável. Agora pensa,
Quantas coisas você está segurando assim na sua mente? Preocupações, situações não resolvidas, medos do futuro, coisas que você acha que precisa manter sob controle. O problema não é só o que você está segurando, é por quanto tempo e com quanta força. E talvez você nunca tenha parado para simplesmente baixar a mão, nem que seja por um instante. Agora me diz, o que na sua vida hoje você está segurando há tempo demais? E se você soltasse só um pouco, o que realmente aconteceria? Você perderia ou só sentiria um alívio que já estava precisando? Respira, sem pressa de responder, porque essa resposta não vem da cabeça. Ela aparece quando você começa a sentir. Agora, depois de tudo isso que você começou a perceber, talvez algo dentro de você esteja um pouco mais silencioso. Não completamente, mas menos acelerado. E nesse espaço, uma compreensão mais profunda começa a aparecer. Não como uma ideia, mas como uma sensação difícil de explicar. A vida está sempre mudando. Pode parecer óbvio quando você ouve isso, mas viver isso de verdade é outra coisa. Porque no dia a dia, a mente age como se as coisas pudessem ser mantidas iguais, como se fosse possível congelar momentos, manter pessoas, fixar sentimentos. Mas olha com calma. Você não é o mesmo de alguns anos atrás. Seus gostos mudaram, sua forma de pensar mudou. Até suas dores mudaram. E mesmo assim, existe uma parte da mente que ainda quer estabilidade absoluta. Por quê? Agora, imagina tentar segurar água corrente com as mãos. Não importa o quanto você tente, ela escorre. Não porque você está fazendo errado, mas porque essa não é a natureza da água. E talvez o mesmo seja verdade sobre a vida. Agora deixa isso assentar por um segundo. Se tudo está em movimento, o que acontece quando você tenta fazer algo permanecer? Tensão. E essa tensão é o que você sente como sofrimento. Não porque a mudança é o problema, mas porque você está resistindo a ela. Já percebeu isso em momentos difíceis? Quando algo muda sem você querer, o que mais dói não é só o fato em si, é o pensamento. Não deveria ser assim. Agora observa como isso é sutil. A realidade acontece e a mente cria uma versão de como deveria ser. E quando essas duas coisas não batem, surge o conflito. E esse conflito é o que desgasta você. Agora me diz, quantas vezes você já brigou com algo no que já estava acontecendo? Uma situação, uma atitude de alguém, uma fase da sua vida. Como se, de alguma forma, resistir fosse mudar aquilo. Mas não muda, só cria mais peso. Agora, deixa eu te contar uma história simples. Dizem que certa vez, um discípulo se aproximou de um mestre e perguntou: "Por que eu sofro tanto quando as coisas mudam?" E o mestre respondeu com calma: "Porque você tenta fazer do que muda algo permanente." Só isso, sem complicação. E talvez, se você olhar com sinceridade, isso esteja acontecendo mais vezes do que parece. Agora deixa eu falar com você de um jeito um pouco diferente, como se estivéssemos sentados em silêncio, sem pressa, e eu te dissesse: vocês que estão ouvindo agora, meus discípulos e minhas discípulas, observem suas próprias mentes, não como algo que precisa ser corrigido, mas como algo que pode ser compreendido. Percebam como o apego nasce, não das coisas em si, mas da tentativa de fazê-las durar. Percebam como o medo aparece, não porque a vida é instável, mas porque vocês desejam estabilidade onde ela não existe. E não há erro nisso, apenas desconhecimento. Agora volta para você, respira e observa isso na prática. Algo muda e imediatamente a mente reage, quer ajustar, quer corrigir, quer evitar. Mas e se, por um instante, você não reagisse? Se você apenas visse: isso está mudando, sem acrescentar história, sem resistência, só reconhecer. Porque nesse reconhecimento existe um tipo de paz diferente. Não é uma paz baseada em controle, é uma paz baseada em aceitação.
E isso não significa gostar de tudo. Não significa ser passivo. Significa parar de lutar contra o que já é. Agora me diz, o que na sua vida hoje você está resistindo? E o que aconteceria se você parasse de dizer, isso não deveria estar acontecendo, e começasse a dizer, isso já está acontecendo. Como eu lido com isso agora? Percebe a mudança? Uma pergunta prende você no passado. A outra te traz para o presente. E talvez é no presente que a vida realmente acontece. Sem garantias, sem permanência, mas real. Agora fica com isso por um momento. Se tudo muda e você para de resistir à mudança, o que sobra? Talvez mais espaço, mais leveza, menos luta. E aos poucos, um tipo diferente de relação com a vida começa a surgir. Não baseada em segurar, mas em acompanhar. Não baseada em controlar, mas em entender. E isso é só o começo, agora. Talvez você já esteja começando a perceber algo mais sutil. O sofrimento nem sempre vem daquilo que acontece. Ele vem da forma como a mente se relaciona com o que acontece. Isso pode parecer uma frase simples, mas se você observar com atenção, ela muda completamente a forma como você vê sua própria vida. Porque normalmente você pensa assim, isso aconteceu, então eu me sinto assim. Mas será que é tão direto assim? Ou existe algo no meio? Vamos olhar mais de perto. Duas pessoas passam pela mesma situação. Uma se desestabiliza completamente. A outra consegue lidar com aquilo com mais calma. O que mudou? A situação, não a forma de perceber. Agora traz isso para você. Quantas vezes algo pequeno acabou com o seu dia? E quantas vezes algo grande você conseguiu atravessar melhor do que imaginava? Percebe? Não é só o que acontece, é como isso é interpretado. E essa interpretação lhe acontece muito rápido. Tão rápido que parece automático, mas não é invisível. Se você observar, você começa a ver. Agora vamos fazer isso juntos. Lembra de alguma situação recente que te incomodou? Pode ser algo simples. Agora observa. O que exatamente aconteceu e o que sua mente disse sobre isso? Porque geralmente o sofrimento não está no fato, está na história que vem depois. Isso não deveria ter acontecido. Isso significa alguma coisa ruim. Isso vai dar problema. E quando você acredita nessas histórias, o corpo responde. Tensão, ansiedade, desconforto. Mas olha que interessante. Se a história muda, a sensação também muda. Então, o que realmente está te afetando? A realidade ou a narrativa sobre ela? Agora fica em silêncio por um instante, só para deixar essa pergunta ecoar, porque isso abre uma porta importante. Se o sofrimento passa pela interpretação, então existe um espaço entre o que acontece e como você reage. E nesse espaço, existe liberdade. Pequena no começo, mas real. Agora pensa numa cena comum. Você está andando na rua e alguém olha para você de um jeito estranho. Na hora a mente pode dizer, a pessoa me julgou. Tem algo errado comigo. Fiz algo estranho. E pronto, um desconforto aparece. Mas e se, na verdade, a pessoa só estava distraída? Ou pensando em outra coisa? Percebe? A sensação veio, não da realidade, mas da interpretação. E isso acontece o tempo todo. Mas como isso se conecta com o apego? De forma muito direta, porque o apego também nasce de uma interpretação. A mente diz, isso é importante, isso me define, isso não pode ser perdido. E você acredita. E ao acreditar, começa a segurar. Agora observa isso com cuidado. O problema não é gostar, não é valorizar, não é se importar. O problema é quando a mente transforma isso em eu preciso disso para ficar bem. Porque aí, qualquer possibilidade de perda vira ameaça. E o corpo reage. Agora me diz, você já percebeu como algumas coisas ganham um peso enorme? Não porque são tão grandes, mas porque você acredita que são essenciais. E outras, que poderiam ser importantes, simplesmente passam sem tanto impacto. Isso mostra uma coisa.
O peso não está nas coisas, está no significado que você dá a elas. E esse significado não é fixo, ele muda. Mas enquanto você acredita que ele é absoluto, o apego se fortalece. Agora vamos mais fundo. Existe uma diferença muito sutil entre sentir algo e se tornar aquilo. Você pode sentir medo, sem ser o medo. Você pode sentir tristeza, sem ser a tristeza. Mas quando você não percebe isso, a sensação toma conta. E aí, qualquer ameaça àquilo que você está apegado parece uma ameaça a você mesmo. Por isso dói tanto. Agora respira e observa isso no seu próprio corpo. Quando você pensa em perder algo importante, o que acontece? Existe uma contração, um aperto, uma resistência. Isso é o corpo reagindo a uma ideia. Não há um fato presente. Agora imagina, se ao invés de reagir automaticamente, você simplesmente observasse essa sensação, sem tentar fugir, sem tentar resolver, só sentir. O que acontece? No começo, pode parecer estranho, até desconfortável, mas depois algo muda. A sensação começa a se transformar, porque ela não está mais sendo alimentada pela história. Agora me diz, quantas vezes você já tentou fugir de uma sensação e ela só ficou mais forte? E quantas vezes você deixou ela passar e ela foi embora sozinha? Percebe? Nem tudo precisa ser resolvido. Algumas coisas só precisam ser vistas. E quando são vistas com clareza, perdem força. Agora volta para a ideia do começo. Se o sofrimento passa pela forma como você percebe e o apego nasce da forma como você interpreta, então talvez a mudança não esteja em controlar a vida, mas em compreender a mente. E isso é um caminho completamente diferente. Menos externo, mais interno, menos sobre segurar, mais sobre entender. Agora fica com essa pergunta. O que na sua vida está pesado não por causa do que é, mas por causa do significado que você deu? E se esse significado começasse a se soltar, o que mudaria? Existe algo ainda mais sutil por trás de tudo isso que você vem observando. Até agora, você percebeu pensamentos, emoções, reações, o impulso de controlar, o medo da mudança. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem, dentro de você, está tentando segurar tudo isso? Não responde rápido. Só deixa essa pergunta ficar aí um pouco. Porque normalmente a resposta vem automática. Sou eu. Mas o que exatamente é esse eu? Agora vamos com calma. Você já percebeu que sua mente muda o tempo todo? Às vezes você quer uma coisa, depois quer outra. Às vezes você se sente confiante, depois inseguro. Às vezes ama algo e depois perde o interesse. Se tudo isso muda, então qual parte é fixa? Qual parte realmente define você? Agora observa algo bem simples. Um pensamento aparece. Eu preciso disso. Depois, outro pensamento aparece. Talvez nem seja tão importante assim. Qual deles é você? O primeiro? O segundo? Os dois? Ou nenhum? Percebe como isso começa a abrir um espaço estranho? Porque se você não é cada pensamento, então talvez você também não precise obedecer todos eles. E isso muda muita coisa. Agora vamos trazer isso para algo mais concreto. Imagina que você construiu uma imagem sobre si mesmo. Pode ser algo como: eu preciso ser forte, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser amado. Nada disso é errado. Mas observa o que acontece quando essa imagem vira uma necessidade rígida. Se alguém não reconhece você, dói. Se algo ameaça essa imagem, você reage. E aí, o apego não está mais só nas coisas externas. Está na ideia que você tem de quem você é. E isso é ainda mais profundo. Porque agora, não é só sobre perder algo. É sobre sentir que você mesmo está sendo ameaçado. Agora me diz, quantas vezes você já se sentiu mal? Não pelo que aconteceu, mas pelo que aquilo significava sobre você. Uma crítica, um silêncio,
uma rejeição. O fato em si passa, mas o impacto fica, porque tocou em algo interno, uma imagem, uma identidade. Agora observa isso com sinceridade. Essa imagem que você tem de si, ela é fixa ou ela foi sendo construída ao longo do tempo? Família, experiências, opiniões, momentos bons, momentos difíceis. Tudo isso foi moldando a forma como você se vê. Mas isso é você, assim, ou é algo que você aprendeu a acreditar? Respira, sem pressa, porque isso não é algo para responder rápido, é algo para perceber aos poucos. Agora imagina o seguinte: se essa imagem muda ao longo da vida, se ela depende de experiências, se ela pode ser reforçada ou quebrada, então, por que você se apega a ela como se fosse fixa? Talvez porque ela te dá uma sensação de estabilidade, mesmo que seja frágil. É como segurar um rótulo e dizer: isso sou eu, mas a vida continua mudando, e esse rótulo nunca acompanha perfeitamente, e aí surge conflito. Agora pensa em algo simples. Você já se pegou pensando: eu não sou mais como antes, e às vezes isso vem com saudade ou com estranheza, mas isso mostra uma coisa importante. Aquilo que você achava que era você já mudou, e mesmo assim, existe algo que continua observando tudo isso, algo que percebe a mudança. Agora fica com isso por um instante. Se você pode perceber seus pensamentos, suas emoções, suas mudanças, então talvez você não seja exatamente essas coisas. Talvez você seja aquele que vê. E se isso for verdade, o que acontece com o apego? Porque o apego precisa de algo fixo para segurar. Mas se tudo muda, e até a ideia de eu muda, o que exatamente você está tentando prender? Agora deixa essa pergunta abrir espaço, sem precisar responder agora, porque só de olhar para isso, alguma coisa já começa a soltar. Não à força, mas naturalmente. Agora deixa eu te contar outra pequena história. Dizem que um discípulo chegou até um mestre confuso e disse: Mestre, eu não entendo quem eu sou. Às vezes me sinto uma pessoa, às vezes outra completamente diferente. E o mestre respondeu: Então observe aquele que percebe essas mudanças, e você encontrará algo mais estável do que qualquer identidade. Simples, mas profundo. Agora volta para você. Quantas coisas você está tentando proteger porque acredita que fazem parte de quem você é? E se algumas dessas coisas não forem tão fixas assim? E se você puder existir mesmo sem segurar tudo isso com tanta força? Respira, porque a partir daqui, a jornada começa a ficar mais profunda, mas também mais leve. Agora fica com essa pergunta: se você não é tudo aquilo que muda, então o que realmente permanece? Agora, depois de tudo isso que você observou, talvez esteja pronto para olhar para algo ainda mais silencioso, algo que, no começo, pode parecer estranho, mas que, quando é visto com clareza, muda completamente a forma como você vive. Vamos voltar àquela pergunta: se seus pensamentos mudam, se suas emoções mudam, se suas versões de si mesmo mudam, o que exatamente você está chamando de eu? Respira, porque aqui a mente tenta se segurar. Ela quer encontrar algo sólido, algo fixo, algo que diga: isso sou eu. Mas quando você observa com atenção, tudo o que você encontra muda. Seu corpo muda, seus pensamentos mudam, suas emoções mudam, suas opiniões mudam, sua história muda com o tempo. E mesmo assim, você continua dizendo: eu. Agora deixa isso ficar mais claro. Quando você diz minha mente, quem está observando essa mente? Quando você diz meu corpo, quem está percebendo esse corpo? Quando você diz meus pensamentos, quem está vendo esses pensamentos passarem? Percebe? Existe uma diferença entre aquilo que aparece e aquilo que percebe. E essa diferença é onde muita coisa começa a se transformar. Agora calma, não precisa tentar entender tudo de uma vez. Só observa. Pensamentos vêm,
e vão. Sensações vêm e vão. Estados emocionais vêm e vão. Mas existe algo que continua presente, observando tudo isso. Silencioso, sem forma clara, sem precisar de rótulo. Agora deixa eu falar com você mais uma vez, como se estivéssemos sentados juntos, em silêncio. E eu te dissesse, vocês, meus discípulos e minhas discípulas, têm passado a vida inteira tentando proteger algo que nunca foi fixo. Vocês tentam defender pensamentos que mudam, tentam preservar emoções que passam, tentam sustentar uma identidade que se transforma, e nesse esforço se cansam, não porque estão fazendo algo errado, mas porque estão tentando tornar permanente aquilo que por natureza é impermanente. E ao fazer isso, criam sofrimento. Agora volta para você. Respira e sente o impacto disso. Se não existe algo fixo para defender, então o que exatamente você está protegendo com tanta força? Se o eu que você tenta manter está sempre mudando, então o apego a ele não é naturalmente instável? Agora percebe como isso conecta com tudo o que vimos antes. O apego surge quando você acredita que algo precisa ser mantido, mas se aquilo já está em fluxo, o apego vira tensão. E essa tensão é o que você sente como ansiedade, medo, sofrimento. Agora, talvez uma parte da sua mente diga, então eu não sou nada? Mas não é isso. Não é vazio no sentido de ausência. É vazio no sentido de não ser fixo. É como um rio. O rio existe, mas não é a mesma água o tempo todo. Você existe, mas não é a mesma forma o tempo todo. E talvez o problema nunca tenha sido mudar, mas tentar não mudar. Agora para um instante e observa sua própria experiência. Aqui, agora, sem passado, sem futuro. Só esse momento. Existe respiração, sensações, sons, pensamentos passando, tudo acontecendo. E você está aqui, percebendo. Sem precisar definir exatamente o que é esse você. Sem precisar segurar uma identidade rígida. Só presente. Agora me diz, nesse exato momento, sem tentar se definir, sem tentar se explicar, falta alguma coisa? Ou existe, pelo menos por um instante, uma sensação de completude simples, talvez sutil, mas real? Agora percebe, quando você não está tentando sustentar uma imagem, quando você não está tentando controlar tudo, existe mais espaço, mais leveza, menos conflito. E isso não vem de conquistar algo novo, vem de parar de segurar algo que nunca foi fixo. Agora entende por que o apego cansa tanto? Porque ele tenta congelar o que é movimento, ele tenta fixar o que é fluido. E isso exige esforço constante. Mas quando você começa a ver, de verdade, algo muda. Você ainda vive, ainda sente, ainda se importa, mas sem aquela necessidade de prender tudo. Agora fica com essa pergunta. Se não existe um eu fixo que precisa ser defendido o tempo todo, o que acontece com o medo de perder? E se esse medo começar a diminuir, como seria viver com mais leveza? Depois de tudo isso que você começou a perceber, talvez algo dentro de você esteja mais aberto. Não necessariamente com todas as respostas, mas com menos rigidez. E isso já muda muita coisa. Porque quando você deixa de se prender tanto a uma ideia fixa de quem você é, ou do que a vida precisa ser, algo naturalmente começa a surgir no lugar. Um tipo diferente de relação com tudo. Mais leve, mais flexível, mais humana. Agora pensa comigo. Se você entende que as pessoas mudam, que você muda, que tudo está em movimento, o que acontece com a forma como você se relaciona com os outros? Talvez você comece a exigir menos. Menos perfeição, menos constância impossível, menos controle sobre o outro. E isso abre espaço para algo muito importante: compreensão. Porque quando você vê que você mesmo muda, que sua mente oscila, que suas emoções vêm e vão, fica mais fácil perceber que o outro também é assim. Agora me diz,
Quantas vezes você já se cobrou demais por não ser sempre o mesmo? Por mudar de ideia? Por sentir algo diferente? Por não corresponder a uma expectativa sua ou dos outros? E quantas vezes você cobrou isso dos outros também? Mas e se essa instabilidade não for um defeito, e sim a própria natureza da experiência humana? Respira e deixa isso entrar, porque quando você para de lutar contra essa natureza, algo suaviza. E dessa suavização nasce a compaixão. Não aquela compaixão idealizada, mas algo simples. Você começa a olhar para si mesmo e pensar: faz sentido eu me sentir assim às vezes, sem se julgar tanto, sem se atacar. E isso muda o jeito que você vive por dentro. Agora, naturalmente, isso se expande. Você começa a olhar para os outros e perceber: eles também estão lidando com as próprias mentes, com os próprios medos, com as próprias confusões, com os próprios apegos. E talvez aquilo que antes parecia ataque começa a parecer dor. Aquilo que parecia frieza começa a parecer defesa. E isso não significa aceitar tudo, mas significa entender melhor. E quando você entende melhor, você reage menos. Agora, observa isso no seu dia a dia. Alguém fala algo que te incomoda. Antes, você reagia automaticamente. Agora, talvez exista um pequeno espaço, um segundo, antes da reação. E nesse segundo, você pode escolher responder ou simplesmente observar. E esse pequeno espaço é uma liberdade enorme. Agora pensa em algo simples. Você está preso no trânsito. Antes, irritação imediata. Agora, talvez você perceba: isso já está acontecendo. E algo relaxa. Não porque a situação mudou, mas porque a resistência diminuiu. Percebe como isso é prático? Isso não está longe da sua vida. Está em coisas simples, no jeito que você responde, no jeito que você pensa, no jeito que você segura as coisas. Agora deixa eu falar com você mais uma vez, com aquela presença tranquila. Vocês, meus discípulos e minhas discípulas, não precisam se tornar perfeitos para encontrar paz. Não precisam eliminar pensamentos, nem controlar cada emoção. Precisam apenas compreender, ver com clareza como a mente cria tensão e como ela pode, aos poucos, se libertar disso. A libertação não vem de forçar, vem de enxergar. E quando vocês enxergam, o que não é necessário começa a cair. Agora volta para você. Respira devagar e sente isso. Talvez você não precise resolver tudo hoje. Talvez você não precise entender tudo completamente. Talvez só perceber já seja um começo suficiente. E esse começo já muda o caminho. Agora me diz, como seria viver sem precisar segurar tudo com tanta força? Como seriam seus relacionamentos se você não tentasse controlar cada detalhe? Como seria sua própria mente se você parasse de lutar contra cada pensamento? Não como teoria, mas na prática, no seu dia a dia. Talvez mais leve, talvez mais real. Agora fica com isso, porque no próximo passo, a gente não vai falar tanto. A gente vai sentir e integrar tudo isso de uma forma mais direta, mais silenciosa, mais profunda. Agora, não precisa entender mais nada. Só estar aqui. Se puder, ajusta um pouco a sua posição. Senta de forma confortável ou deita, como for melhor para você. E, devagar, permite que o seu corpo comece a desacelerar, sem esforço, sem tentar fazer perfeito, só soltando um pouco. Respira fundo pelo nariz e solta lentamente pela boca. Mais uma vez, inspira com calma e solta, como se estivesse liberando um peso que você nem percebeu que estava carregando. Agora deixa a respiração voltar ao natural, sem controlar. Só observa o ar entrando, o ar saindo. Simples assim. Se a mente quiser correr, deixa ela ir. Você não precisa segurar os pensamentos. Lembra, eles vêm e vão. Agora leva sua atenção para o seu corpo.
Percebe os pontos de contato. Se está sentado, sente o peso do corpo apoiado. Se está deitado, sente o corpo sendo sustentado, sem fazer nada. Só percebendo. Agora observa se existe alguma tensão nos ombros, no rosto, na mandíbula, no peito e, sem forçar, permite que essas regiões amoleçam um pouco. Como se você estivesse soltando milímetros por vez, sem pressa. Agora, suavemente, traz à mente algo que você tem segurado com força. Pode ser uma situação, uma pessoa, uma preocupação. Não precisa entrar na história, só reconhece. Percebe o que isso causa no seu corpo. Talvez um aperto, uma contração, uma inquietação. Agora, ao invés de fugir disso, só respira junto com essa sensação, sem tentar mudar, sem tentar resolver. Só estar com ela. E percebe, ela não é fixa. Ela se move. Ela muda. Mesmo que sutilmente. Agora imagina que você está segurando isso com as mãos, com força, e observa o cansaço de manter esse aperto. Agora, muito devagar, imagina que suas mãos começam a relaxar. Não precisa soltar tudo, só diminuir a força, um pouco. Aí percebe o que acontece, talvez um pequeno alívio, talvez um espaço maior. Agora deixa isso se expandir, respira e permite que essa sensação de segurar menos vá se espalhando pelo corpo, nos ombros, no peito, na respiração, como se algo dentro de você estivesse dizendo: eu não preciso controlar tudo. Agora, traz uma nova percepção. Tudo o que você tentou segurar está em movimento. As situações mudam, as pessoas mudam, você muda. E pela primeira vez, talvez você não precise lutar contra isso, só acompanhar. Agora, suavemente, traz atenção para si mesmo, não para a sua história, não para seus pensamentos, mas para essa presença que está aqui, agora, percebendo, sem forma definida, sem precisar de rótulo, só consciência. E descansa um pouco nisso, sem esforço. Agora, com essa mesma suavidade, traz uma intenção simples, que você possa viver com mais leveza, que você possa soltar o que não precisa ser segurado, que você possa confiar-se um pouco mais, e não só em si, mas na própria vida acontecendo. Agora, se quiser, traz à mente alguém importante para você, e em silêncio, deseja que você esteja bem, que você esteja em paz, que você possa viver com leveza, sem forçar sentimento, só intenção. E depois, volta isso para você, que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu possa viver com mais leveza. Respira. Deixa isso ecoar. Agora, devagar, começa a trazer atenção de volta ao corpo. Percebe novamente o ambiente, os sons, a respiração, sem pressa de sair desse estado, só retornando. E antes de abrir completamente a atenção, fica com uma última reflexão. Talvez você não precise segurar a vida com tanta força. Talvez você possa viver com as mãos mais abertas, sentindo mais, resistindo menos e confiando que você pode lidar com o que vier. Respira fundo, mais uma vez. E quando estiver pronto, pode abrir os olhos ou simplesmente continuar nesse silêncio, sabendo que algo, mesmo que pequeno, já começou a mudar dentro de você. Agora, permanece só mais um pouco aqui, sem pressa de sair desse estado. Percebe como quando você para de tentar controlar, algo dentro de você naturalmente encontra um certo equilíbrio? Não é um controle novo, não é um esforço, é quase como se o próprio corpo soubesse como voltar ao lugar. Respira e sente isso com mais presença, o ar entrando, o ar saindo, sem você precisar fazer nada. Agora observa algo ainda mais sutil, mesmo sem esforço. A vida continua acontecendo, seu coração continua batendo,
Sua respiração continua fluindo. Os sons continuam surgindo ao seu redor. E você não está controlando nada disso. Mesmo assim, tudo segue. Agora deixa essa percepção ir um pouco mais fundo. Quantas coisas na sua vida continuam acontecendo, mesmo quando você não está tentando controlar? Relacionamentos se desenrolam, situações se resolvem, caminhos aparecem, às vezes não do jeito que você imaginou, mas acontecem. Agora sente o impacto disso. Talvez a vida não precise de tanta força quanto você pensava. Talvez ela já esteja se movendo por conta própria. E o seu papel não seja segurar tudo, mas participar com presença. Agora, bem devagar, traz à mente novamente aquela situação, aquela coisa que você costuma segurar com força, mas dessa vez, olha para ela de um lugar diferente, não como alguém que precisa resolver, mas como alguém que está apenas observando. Percebe como a relação muda? A situação pode ser a mesma, mas o peso já não é exatamente igual. Agora imagina que você está diante de um rio. Antes, você estava tentando segurar a água. Agora, você só observa o fluxo. A água passa, sem pedir permissão, sem parar. E mesmo assim, o rio continua sendo o rio. Agora sente isso dentro de você. Pensamentos são como essa água. Emoções também. Situações também. Tudo se move. E talvez você não precise mais entrar em cada correnteza. Talvez você possa aprender a observar mais e reagir menos. Agora deixa o corpo absorver isso, sem pressa de entender com a mente. Só sentir, respira e percebe. Existe um espaço entre o que acontece e o que você faz com isso. Antes, esse espaço era pequeno, quase inexistente. Agora, ele começa a aparecer. E dentro dele existe liberdade. Liberdade para não reagir no automático. Liberdade para não se prender imediatamente. Liberdade para escolher, com mais clareza. Agora, deixa eu te guiar mais um pouco. Traz atenção novamente para o seu peito. Percebe se existe alguma sensação ali. Talvez leve, talvez densa. Não importa. Agora, ao invés de mudar essa sensação, apenas permite que ela esteja aí, sem resistência, sem julgamento, e observa. Quando você não luta contra a sensação, ela muda sozinha. Talvez não imediatamente, mas ela não fica fixa. Agora me diz, mesmo em silêncio, quantas sensações você tentou evitar na vida que só cresceram porque você resistiu e quantas simplesmente passaram quando você deixou elas existirem? Percebe? Existe uma inteligência no próprio fluxo, algo que se reorganiza quando você para de interferir o tempo todo. Agora, fica só mais um pouco nessa experiência. Respiração suave, corpo mais solto, mente menos presa. E uma nova forma de estar começa a aparecer, mais aberta, mais flexível, menos defensiva e talvez mais real. Agora deixa surgir uma pergunta, e bem simples, mas profunda. Se você não precisa mais segurar tudo com tanta força, como seria viver daqui para frente? Não responde agora. Só deixa essa pergunta ficar aí, porque ela não precisa de uma resposta rápida. Ela precisa ser vivida. Respira e permanece. Só mais um pouco. Permanece aqui. Só mais um pouco. Sem pressa de sair, sem pressa de entender tudo. Porque algumas compreensões não vêm como pensamento. Elas vêm como sensação. Agora observa algo ainda mais sutil. Mesmo nesse silêncio, pensamentos ainda aparecem, talvez mais lentos, talvez mais leves, mas eles ainda vêm. E isso mostra algo importante. Você não precisa parar os pensamentos para estar em paz. Respira e percebe isso diretamente. Um pensamento surge, talvez sobre o passado, talvez sobre o futuro, e por um instante, ele tenta puxar sua atenção. Mas agora, você não precisa seguir. Você pode apenas ver e deixar passar. Como alguém sentado à beira de uma estrada, vendo carros passarem,
Você não corre atrás de cada carro, você só observa. Agora percebe o quanto isso muda a experiência. Antes, cada pensamento te levava junto. Agora, existe espaço. E nesse espaço, existe descanso. Agora deixa isso ir um pouco mais fundo. Se você não precisa seguir cada pensamento, talvez você também não precise acreditar em todos eles. E isso começa a desmontar algo muito antigo, a ideia de que tudo que passa pela sua mente é verdade. Agora observa. Quantas vezes um pensamento apareceu e parecia totalmente convincente, e depois mudou ou simplesmente desapareceu? Percebe? O pensamento parecia sólido, mas não era. Agora sente isso no corpo. Quando você acredita em tudo que pensa, o corpo fica em alerta. Mas quando você observa, sem se prender, algo relaxa. Agora vamos um pouco mais fundo. Traz à mente uma preocupação que costuma voltar. Algo que sua mente revisita, de novo e de novo. Agora observa com clareza. A situação pode até ser real, mas quantas vezes você já pensou nisso? E quantas dessas vezes realmente ajudaram? Percebe o padrão? A mente repete, como se repetir fosse resolver. Mas muitas vezes só mantém o peso ativo. Agora imagina isso como um disco riscado. A mesma faixa, tocando repetidamente. E você, ouvindo, como se fosse novo, toda vez. Mas agora, pela primeira vez, você percebe que é só repetição. E ao perceber isso, algo muda. Você não precisa mais entrar na música. Você pode simplesmente deixar tocar, ao fundo, sem se envolver. Agora, sente o efeito disso. A preocupação ainda pode aparecer, mas ela já não tem o mesmo poder. Porque você não está mais alimentando ela da mesma forma. Agora respira e percebe, talvez você não precise resolver todos os pensamentos. Talvez você só precise parar de lutar com eles e parar de segui-los cegamente. E nesse parar, algo começa a se reorganizar sozinho. Agora deixa eu te contar algo curioso. Quando você tenta não pensar, a mente pensa mais. Mas quando você permite, os pensamentos perdem força, porque não há resistência. E sem resistência, não há conflito. Agora observa isso na prática. Deixa um pensamento surgir, qualquer um. Não escolhe, só deixa vir. Agora, não faz nada com ele. Não analisa, não julga, não continua. Só observa e percebe. Ele vem, fica por um instante e vai, sozinho. Agora me diz, se os pensamentos já vão embora por conta própria, por que você sente que precisa lutar com eles? Talvez porque você acredita que eles dizem algo definitivo. Mas e se eles forem apenas movimentos da mente, como nuvens passando no céu? Algumas mais densas, outras mais leves, mas nenhuma fixa. Agora traz isso para sua vida. Quantas nuvens você tentou segurar como se fossem permanentes? Quantos pensamentos você tratou como verdade absoluta, quando eram só momentos passando? Respira e deixa essa percepção se aprofundar. Você não precisa controlar a mente. Você precisa entender a mente. E quando entende, o controle deixa de ser necessário. Agora, sente isso. Existe uma diferença enorme entre tentar parar a mente e deixar a mente ser como ela é, sem se prender. Uma gera tensão. A outra gera liberdade. E talvez essa liberdade comece exatamente aqui, nesse momento simples, em que você observa sem interferir tanto. Agora fica com essa pergunta. Se você não precisa seguir cada pensamento e não precisa acreditar em tudo que surge, quanto do seu sofrimento realmente precisa continuar existindo? Respira e permanece mais um pouco. Porque ainda tem mais para ver. Permanece aqui, sem pressa de sair, sem pressa de chegar a algum lugar. Porque talvez, pela primeira vez, você não precise ir a lugar nenhum. Agora, observa algo muito sutil.
Existe uma tendência da mente de sempre querer alcançar um estado melhor, mais calmo, mais claro, mais estável. Como se sempre faltasse algo. Mas e se, por um instante, você não precisasse melhorar nada? Respira e sente isso, sem tentar ficar mais calmo, sem tentar se concentrar mais, sem tentar acertar, só estar. Agora percebe, mesmo sem esforço, existe uma consciência aqui. Percebendo a respiração, os sons, as sensações, sem você precisar criar isso. Ela já está presente. Agora fica com isso. Você não cria essa consciência, você percebe através dela. Ela não precisa ser forçada nem mantida. Ela simplesmente está. Agora deixa essa percepção aprofundar. Se pensamentos vêm e vão, e você consegue perceber isso, então essa consciência não está presa aos pensamentos. Se emoções vêm e vão, e você consegue sentir isso, então essa consciência também não está presa às emoções. Agora observa, essa consciência não precisa reagir para existir. Ela não precisa controlar para continuar presente. Ela simplesmente percebe. Agora deixa eu te perguntar algo bem direto. Você já notou, né, que mesmo nos momentos mais confusos da sua vida, ainda existia algo dentro de você que sabia que estava confuso? Mesmo no meio do caos, existia uma percepção, silenciosa, mas presente. Agora sente isso. Talvez essa parte de você nunca esteve realmente perdida. Talvez ela só estava encoberta pelo barulho. Agora imagina um lago. Quando a água está agitada, você não vê o fundo, mas quando ela se acalma, a clareza aparece. O fundo sempre esteve lá. Não foi criado agora. Só ficou visível. Agora traz isso para você. Talvez essa clareza que você está começando a sentir não seja algo novo. Talvez ela sempre esteve aí, mas coberta por pensamentos, preocupações, tentativas de controle. Agora respira e percebe. Você não precisa criar paz. Você precisa parar de alimentar o que tira essa paz. E isso muda tudo. Agora observa com ainda mais cuidado. A mente pode continuar produzindo pensamentos, mas você não precisa mais se perder neles da mesma forma. Eles passam como o vento, e você permanece, como o espaço onde o vento acontece. Agora sente a diferença. Antes, você era levado por cada pensamento. Agora, você começa a perceber que existe algo mais estável, não fixo, mas constante na sua presença. E isso traz uma sensação diferente, mais silenciosa, mais ampla, menos apertada. Agora fica com isso por um momento, sem nomear, sem tentar entender completamente, só sentindo, porque a mente vai querer transformar isso em conceito. Mas isso não é um conceito, é experiência. Agora observa, se você não é cada pensamento, se você não é cada emoção, se você não é cada sensação, então talvez você seja esse espaço onde tudo isso acontece, aberto, presente, sem precisar segurar nada. Agora, deixa essa percepção tocar você, sem esforço. E percebe, nesse espaço, o apego não encontra onde se fixar, porque não há algo rígido para segurar. E sem essa rigidez, surge leveza. Agora me diz, mesmo em silêncio, se você pode viver desse lugar, mesmo que aos poucos, o que acontece com o medo constante? O que acontece com a necessidade de controle? Talvez eles comecem a perder força, não porque você lutou contra eles, mas porque você deixou de alimentá-los. Agora respira e permanece mais um pouco, sentindo esse espaço, essa presença, sem precisar fazer nada, só sendo para agora, bem devagar. Traz essa percepção com você, mas abre um pouco os olhos da mente para o mundo real. Porque tudo isso que você está sentindo aqui não é só para momentos de silêncio, é para a vida acontecendo. No meio do barulho, no meio das decisões, no meio das relações. Agora pensa comigo,
De que adianta sentir paz só quando tudo está parado, se ela desaparece quando a vida começa de verdade? Então a pergunta muda: como viver isso? No meio da vida real. Respira. E vamos tornar isso simples. Imagina um dia comum seu e você acorda. Pega o celular, já vem informação, mensagens, notificações. Antes mesmo de levantar, a mente já começou a correr. Agora percebe? Esse é o primeiro ponto. Você precisa entrar nisso automaticamente? Ou existe um pequeno espaço antes de mergulhar? Talvez você só respire por alguns segundos e observe. Isso já muda o início do seu dia. Agora outro exemplo. Você está conversando com alguém e essa pessoa fala algo que te incomoda. Antes, uma reação imediata. Agora, talvez você perceba o impulso surgindo, a tensão no corpo, a vontade de responder rápido. E nesse momento, existe uma escolha. Não perfeita, mas possível. Você pode respirar e não reagir no automático, percebe? Isso é viver com consciência. Não é se tornar passivo, é se tornar presente. Agora pensa em algo ainda mais comum. Uma preocupação aparece sobre dinheiro, sobre futuro, sobre alguém. Antes, você mergulhava nela. Agora, talvez você reconheça. Isso é um pensamento. Só isso. E esse pequeno reconhecimento já muda sua relação com ele. Você não precisa eliminar a preocupação, mas também não precisa alimentá-la. Agora observa, isso é prática. Não é algo que você entende uma vez e pronto. É algo que você vive em pequenos momentos. E esses pequenos momentos começam a mudar tudo. Agora deixa eu te contar uma história simples. Dizem que um discípulo perguntou ao mestre: Mestre, o que faço depois de compreender o caminho? E o mestre respondeu: Antes de compreender, cortar lenha, carregar água. Depois de compreender, cortar lenha, carregar água. Nada mudou. E tudo mudou. Porque a ação é a mesma, mas a mente não é mais a mesma. Agora traz isso para sua vida, você ainda vai trabalhar, ainda vai lidar com pessoas, ainda vai enfrentar desafios, mas talvez com menos resistência interna. E isso transforma a experiência. Agora me diz, quantas vezes o problema não era a situação, mas a forma como sua mente reagia a ela? E se essa reação muda, a vida muda junto. Agora, outra coisa importante. Isso não significa que você nunca mais vai se irritar, nunca mais vai se apegar, nunca mais vai sofrer. Não, você vai, mas talvez por menos tempo, com menos intensidade, com mais consciência. E isso já é liberdade. Agora observa. A verdadeira sabedoria não é viver em paz o tempo todo. É saber voltar. Voltar para a presença. Voltar para a respiração. Voltar para a clareza. Mesmo depois de se perder. E quanto mais você pratica, mais fácil esse retorno se torna. Agora respira e sente isso. Você não precisa ser perfeito. Você precisa apenas estar disposto a perceber. E isso você já está fazendo. Agora, vamos integrar isso de forma mais direta, sem pensar muito, só sentir. Fecha os olhos, se puder, ou apenas suaviza o olhar. Respira fundo e solta devagar. Mais uma vez. Inspira e solta. Agora deixa a respiração seguir natural e percebe. Você está aqui. Agora, sem precisar resolver nada. Sem precisar chegar a lugar nenhum. Só, presente. Agora traz à mente um momento recente do seu dia. Algo simples. E observa como sua mente reagiu naquele momento. Sem julgar, só ver. Agora imagina esse mesmo momento, mas com um pouco mais de espaço, um pouco mais de presença, um pouco menos de reação automática e sente a diferença. Agora volta para a respiração, ar entrando, ar saindo, e deixa uma intenção simples surgir. Eu posso viver com mais consciência, eu posso reagir menos e perceber mais. Eu posso soltar um pouco mais, sem pressão, só intenção.
Agora respira e permanece alguns instantes nesse estado, como se estivesse criando um novo jeito de estar, mais leve, mais atento, mais livre, e agora fica só mais um pouco com isso, porque no próximo a gente fecha essa jornada de forma completa, sem pressa, sem quebrar o que você construiu até aqui. Permanece só mais um pouco, sem correr para a próxima coisa, sem pegar o celular imediatamente, sem voltar para o automático. Só fica, porque existe algo importante nisso que você acabou de viver. Você não saiu do mundo, você não fugiu da vida, você apenas olhou de outra forma. E isso já muda o caminho. Agora, me escuta com calma. Vocês, meus discípulos e minhas discípulas, passaram muito tempo acreditando que a paz viria quando tudo estivesse resolvido, quando a vida estivesse sob controle, quando nada mais ameaçasse aquilo que vocês valorizam. Mas agora, talvez esteja ficando claro, isso nunca foi o caminho. A paz não vem do controle. Ela começa quando o controle já não é mais necessário o tempo todo. Respira e leva isso com você, não como uma ideia bonita, mas como algo vivo. Amanhã, quando algo não sair como esperado, observa. Quando alguém não agir como você gostaria, respira. Quando a mente começar a correr, tentando resolver tudo de uma vez, percebe. Não precisa vencer a mente, só não precisa ser arrastado por ela toda vez. E aos poucos, esse não ser arrastado se transforma em liberdade. Agora entende uma coisa importante. Você não precisa abandonar a vida para viver isso. Você pode trabalhar, construir, amar, errar, tentar de novo, mas com menos peso, com menos apego ao resultado, com mais presença no caminho. E isso muda completamente a experiência de viver. Agora deixa uma última reflexão ficar com você. Se tudo muda, se tudo passa, se tudo está em fluxo, então talvez o mais sábio não seja segurar, mas aprender a caminhar com as mãos mais abertas, sentindo mais, resistindo menos, confiando um pouco mais. Respira fundo e sente isso. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Agora, antes de ir, se isso tocou você de alguma forma, se em algum momento você sentiu que algo fez sentido, leva isso além de você. Compartilha com alguém que talvez esteja tentando segurar tudo sozinho agora. Alguém que precise ouvir, que não precisa carregar tudo com tanta força. E se você quer continuar caminhando por esse tipo de reflexão, se aprofundar mais na mente, na consciência, na forma como a gente vive, se inscreve no canal, porque isso aqui não é só conteúdo, é prática, é caminho. E caminho se percorre passo a passo, sem pressa, mas com presença. E antes de partir, lembra disso. Você não precisa ter tudo resolvido para começar a viver melhor. Você não precisa controlar tudo para encontrar paz. E você não precisa segurar tudo para não perder. Às vezes, é justamente quando você solta que a vida finalmente começa a fluir. Cuida de você. Respira de vez em quando. Olha para dentro, se escuta e segue com um pouco mais de leveza. Eu estarei aqui quando você quiser voltar. Até o próximo momento.